todos os olhos estão voltados para a região norte do nosso Brasil. E ali pertinho, né, lá, logo do ladinho, no Amazonas, tem o Teatro do Amazonas, que é super importante e influente na nossa cultura brasileira. E olha, esse Teatro Amazonas pode se tornar patrimônio mundial da humanidade, sabia? Dá só uma olhada. O Teatro da Paz, um dos maiores símbolos da cultura paraense, pode se tornar patrimônio mundial da humanidade. A indicação, que também inclui o Teatro Amazonas, é um marco para a preservação do legado da época áurea da borracha. Inaugurado em 1878, o Teatro da Paz carrega em suas paredes e em seus corredores grandes histórias, principalmente no período da borracha. E agora, hoje, mais de um século depois, pode ter um título inédito, o de Patrimônio Mundial da Humanidade. E para entender melhor a importância histórica do Teatro da Paz, convidamos o professor Michel Pinho. Historiador, mestre em cultura e linguagens, é uma das vozes mais atuantes na defesa do patrimônio da cidade. Já aqui do lado de fora, professor, a gente consegue ver vários detalhes, inclusive algumas estátuas ali representando, né? Então, elas são as representações da arte, da cultura, da música, da literatura, que estão mostrando o que esse teatro vai fazer. Eu destacaria também, em cima, no frontão, as duas máscaras que nós temos, uma alegre e uma triste, que são os símbolos do teatro. Nós vamos ter de novo a harpa lá em cima e os instrumentos musicais, né, para não deixar dúvida de qual é a origem desse teatro. Esse projeto arquitetônico que nós estamos vendo, ele é o segundo, porque o primeiro tinha alguns erros de planejamento, com apenas 5 colunas, que teve que refazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então teve que demolir e fazer novamente. Então ela já passou por uma reconstrução novamente, para poder ter essas características que nós temos hoje. Tá? E aí você tem no meio dessas colunas o símbolo do brasão do Pará, com a árvore lá na frente, e a bandeira do Clube Republicano. Preservar a história é garantir que futuras gerações possam entender e valorizar o passado. Para isso, a candidatura do Teatro da Paz como patrimônio mundial busca reconhecer o seu papel cultural e histórico. O Teatro da Paz vem primeiro do que o Teatro Amazonas, né? 1846, se não me engano. 1878, desculpem. Entende? E é um teatro que foi construído ali na época da borracha. E aqui nesse palco já pisaram alguns dos maiores artistas do mundo. Ana Pavlova pisou, Miguel Proença também, Carlos Gomes, e o Valdemar Henrique e tantos outros maravilhosos já estiveram aqui. Ainda existem pessoas que dizem: eu acho que eu não tenho uma roupa adequada para ir para o teatro, porque deve ser muito chique e tal. E nós estamos contra isso. A gente diz: venha para o teatro, é preciso conhecer. Além da importância cultural e artística, o reconhecimento como patrimônio mundial traz desafios e responsabilidades. O IPHAN está à frente dessa candidatura e acompanha todo o processo. Somos candidatos a patrimônio da humanidade com os teatros da Amazônia. E isso para a gente é uma alegria imensa. Ainda mais no ano que nós estamos vivenciando o norte sendo ovacionado, a Amazônia sendo debatida e tendo um evento como a COP30 aqui em Belém, que é uma candidatura una seriada. São os 2 teatros em uma única candidatura. Eu não posso falar a partir de agora nem só Teatro da Paz, nem só Teatro Amazonas. Eu falo de teatros da Amazônia. Agora tem mais etapas aí para frente, né? Agora ele está passando pela área técnica da Unesco para dizer se tudo que a gente escreveu ainda está faltando alguma coisa. E se após essa visita esse consultor técnico disser: olha, os teatros estão ok, eles realmente podem se tornar patrimônios da humanidade. Aí os nossos teatros vão para o Conselho Consultivo da Unesco para que este conselho dê o aval final através dessa reunião internacional, e aí sim, provavelmente em junho, no mais tardar em julho de 2026, a gente tem esse retorno e, quiçá, os nossos teatros da Amazônia sejam patrimônio da humanidade, que é o que mais a gente quer. A Amazônia guarda 2 verdadeiros templos da cultura, o Teatro da Paz e o Teatro Amazonas. A candidatura de ambos reforça o valor histórico e artístico que eles representam para o Brasil e para o mundo.
para falar sobre o Teatro Amazonas, que também faz parte dessa candidatura, eu passo para você, Lara Tavares. Impossível não perceber a grandiosidade da Casa de Espetáculos, que hoje tem 129 anos e fica no coração de Manaus e atrai olhares do mundo inteiro. O olhar que também brilhou foi da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, que colocou o Teatro Amazonas como candidato ao título de Patrimônio Mundial Cultural da organização. A construção do Teatro Amazonas foi proposta em 1881 por Antônio José Fernandes Júnior, um membro da Câmara dos Deputados. Em 1882, a legislatura estadual aprovou um financiamento limitado e em 1884 a construção começou sob os olhares do arquiteto italiano Celestial Sarcadin. As obras foram paralisadas de 1886 a 1893 e, enfim, o Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896. Em Manaus, e é um dos mais importantes teatros do Brasil. A sua construção foi inspirada no estilo renascentista e neoclássico. A diretora do Teatro Amazonas acredita que ele precisa ser reconhecido mundialmente, tendo em vista a contribuição dele para a cultura e o turismo local. O teatro, que já tem uma importância muito grande para cada brasileiro, para cada amazonense, né? Ele vai ter uma importância para o mundo. Ele também aumenta quando ele é mais um atrativo turístico. Entre os destaques do teatro está a cúpula, que é composta por 36 mil peças de cerâmica esmaltada e telhas vitrificadas. Internamente, temos uma alusão à base da Torre Eiffel de Paris. Na entrada, um tapete vermelho se destaca e a iluminação fica por conta dos 198 lustres de cristal importados da França. O piso do salão é formado por 12 mil peças de madeiras nobres, encaixadas sem prego ou cola. As paredes são decoradas com telas de linho lonado, com cenas da fauna, da floresta amazônica e de imortais da literatura e da música brasileira. E esse reconhecimento reforça o papel cultural que esses espaços têm para a arte, história e turismo da região. Os teatros que marcaram a história da borracha na Amazônia agora podem fazer história no cenário mundial. E esse reconhecimento reforça o papel cultural que esses espaços têm para a arte, a história e o turismo da região. Olha que impressionante. Ai, gente, que lindo, né? Nosso Brasil. Eu já tive o prazer de conhecer o Teatro do Amazonas e fiquei impactada com a história daquele lugar atrás. Seria um grande sonho para mim me apresentar naquele lugar. Quem sabe Deus não prepara esse momento. Já pensou? O show de humor, gente, é extraordinário. É realmente você ser transportado para uma outra época. Para uma época colonial do nosso Brasil, é lindo demais, é uma riqueza nossa, que maravilha. Mas sabe outra